A sensação de estar sendo enganada é devastadora, não é? Você já parou para pensar nos pequenos detalhes que podem revelar a verdade por trás de um sorriso? Imagine a cena. Você se depara com um comportamento estranho, um olhar evasivo, e seu coração começa a disparar. Você já se sentiu assim? A mente corre, as dúvidas surgem e, de repente, tudo parece um grande quebra-cabeça. Sinais sutis podem ser o que separam a confiança da traição, e é por isso que é essencial ficar atenta. Mas como saber se é só um dia ruim ou se há algo mais sério acontecendo? Aquela mensagem que ele escondeu, o tempo que ele passa longe, tudo isso pode ser uma pista. E se eu te dissesse que existem 4 indicadores claros que podem te ajudar a desvendar essa situação? Cada um deles pode ser um alerta, uma chave que abre a porta para a verdade. Mas atenção! O que parece inocente pode ser apenas a ponta do iceberg. Vamos juntos explorar esses sinais e entender o que realmente está acontecendo? Porque, no fundo, o que mais queremos é a verdade. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda para que eu possa continuar trazendo conteúdo de valor para vocês. Primeiro sinal: mudanças de comportamento. Você já notou como, de repente, as pessoas podem mudar? Eu sempre acreditei que conhecia bem a minha rotina e a rotina da pessoa que estava ao meu lado. Mas, ultimamente, algumas coisas começaram a parecer um pouco diferentes. Horários inexplicáveis surgiram. Uma saída aqui, um compromisso ali, e eu me perguntava se realmente tinha perdido a noção do que acontecia no dia a dia dele. Era como se a vida dele estivesse se desenrolando em uma linha paralela à minha, e eu estava cada vez mais distante. Os segredos começaram a surgir, e eu não conseguia entender por que ele começava a evitar algumas perguntas. O que antes era um diálogo aberto e honesto virou um jogo de perguntas e respostas truncadas. A sensação de que havia algo sendo escondido me incomodava, mas eu tentava não forçar a barra. Afinal, todo mundo tem seus momentos, não é? Mas, ao mesmo tempo, percebi que a intimidade que antes compartilhávamos estava diminuindo, como se um véu tivesse sido colocado entre nós. Além disso, as atividades que costumávamos fazer juntos também começaram a desaparecer. O que antes era um simples passeio no parque ou uma noite de filmes em casa, agora se tornava uma tarefa difícil de realizar. Ele parecia menos interessado em partilhar esses momentos comigo, e isso me deixou confusa. Eu pensava, será que eu havia feito algo errado? Ou será que ele simplesmente não se importava mais? E não é que as mudanças eram sutis? Às vezes eram pequenos detalhes que eu deixava passar, mas, com o tempo, eles foram se acumulando. A sensação de desconexão crescia, e eu não conseguia mais ignorar. Era como se estivéssemos vivendo em mundos diferentes, e eu não sabia se deveria me preocupar ou apenas aceitar que as coisas estavam mudando. Essas mudanças me deixaram inquieta. A curiosidade me consumia, e eu me perguntava se havia algo mais por trás de tudo isso. A falta de comunicação clara me deixava perdida em um mar de inseguranças, e no fundo, eu só queria entender o que estava acontecendo. Mas será que eu estava pronta para ouvir a verdade? Segundo sinal: comunicação e tecnologia. Ultimamente, tenho notado que o uso do celular do meu parceiro aumentou de forma alarmante. Ele está sempre grudado no aparelho, mesmo quando estamos juntos. Às vezes me pego olhando para ele, tentando entender o que é tão urgente que faz com que ele desvie a atenção de mim. As mensagens em aplicativos aparecem e desaparecem com uma velocidade que me deixa desconfiada. É como se houvesse um mundo secreto que ele não quer compartilhar, e isso me deixa inquieta. Outro ponto que me chama a atenção é como ele ajustou as configurações de privacidade. Antes ele não se importava em deixar o celular ao alcance ou mesmo desbloqueado na mesa. Agora parece haver um esforço constante para manter tudo trancado a 7 chaves. O telefone está sempre longe, ou se ele precisa deixá-lo por perto, está completamente bloqueado. Isso me faz pensar que há algo que ele não quer que eu veja, e essa ideia é extremamente desconfortável. É curioso como a tecnologia se tornou um divisor de águas na nossa comunicação. O que poderia ser um simples momento de conexão se transforma em um jogo de esconde-esconde. As conversas que antes fluíam naturalmente agora são pontuadas por silêncios e distrações. Vejo-o rolar a tela da rede social, enquanto eu tento fazer um comentário sobre o meu dia. A sensação de estar falando sozinha é frustrante, e isso me faz questionar o que realmente está acontecendo entre nós. Além disso, a maneira como ele se comporta quando recebe mensagens é peculiar. Ele frequentemente muda de atitude, ficando mais tenso ou ansioso.
Às vezes eu pergunto: foi algo importante? E recebo um sorriso nervoso como resposta. É como se ele estivesse sempre em guarda, tentando proteger algo que eu nem sei o que é. Essa falta de transparência gera uma nuvem de desconfiança entre nós, e isso me deixa angustiada. A comunicação, que antes era um pilar do nosso relacionamento, agora parece um campo minado. Cada mensagem recebida ou enviada pode ser um sinal de algo que eu não conheço. A sensação de estar perdendo o contato com a pessoa que amo é dolorosa, e o celular, que deveria ser uma ferramenta de conexão, se tornou um símbolo de distância emocional. Terceiro sinal: aparência e cuidados pessoais. Nos últimos tempos, percebi que o cuidado com a aparência dele havia mudado bastante. Aquela despreocupação saudável que sempre teve deu lugar a um zelo excessivo que eu não reconhecia. Era como se ele estivesse se preparando para algo ou alguém. As roupas que antes eram simples e confortáveis agora eram escolhidas com um critério que eu não entendia. O que havia acontecido com o cara que não se importava tanto com a moda? A cada dia, ele aparecia com novas peças de roupa, e eu não conseguia deixar de notar. Eu perguntava se ele tinha feito compras, mas a resposta era evasiva, como se ele não quisesse entrar em detalhes. Isso me deixava inquieta, porque a percepção de que ele estava se arrumando para agradar a outra pessoa me deixava com um gosto amargo na boca. Era como se eu estivesse perdendo a conexão com o homem que conheci. Além disso, ele começou a investir em produtos de higiene pessoal que antes não faziam parte da sua rotina. Eu me perguntei se tinha algo por trás dessas mudanças. Será que ele estava tentando impressionar alguém? Ou seria apenas uma fase passageira? A verdade é que essa nova preocupação com a aparência parecia um reflexo de algo mais profundo, e eu não sabia como abordar isso sem parecer insegura ou ciumenta. O que mais me deixava confusa era a forma como ele agia em relação a esse novo cuidado. Havia uma intensidade que eu não reconhecia, como se ele estivesse buscando um padrão que não era dele. Eu tentava fazer elogios, mas a resposta dele era vazia, como se não fosse ele mesmo. Isso me fez questionar se ele estava realmente feliz com essas mudanças ou se estava apenas tentando se encaixar em um molde que não era o dele. E assim, eu me via presa em um ciclo de incertezas. A aparência dele, que antes era uma extensão da sua personalidade, agora parecia um disfarce. Eu queria entender, mas como lidar com a pergunta que borbulhava na minha mente? Para quem ele realmente estava se arrumando? Essa incerteza me consumia. E eu me perguntava se ainda havia espaço para a verdadeira essência dele em meio a tantas mudanças. Quarto sinal: desinteresse em atividades a dois. Sabe quando você percebe que algo mudou, mas não consegue identificar exatamente o que é? Ultimamente, tenho sentido uma falta de entusiasmo dele em atividades que costumávamos adorar fazer juntos. Lembro-me de quando saíamos para passear, ou até mesmo ficávamos em casa assistindo a filmes. Agora, parece que ele simplesmente não se importa mais. Às vezes, convido-o para assistir a um filme que sabemos que ambos amamos, e a resposta é sempre uma desculpa ou um simples "não estou afim". Isso me deixa tão confusa. Eu tento puxar conversa, mas parece que estou falando com uma parede. Ele fica tão absorvido no celular ou em qualquer outra coisa, e eu só consigo pensar em como éramos antes. Eu me pergunto se ele está pensando em outra pessoa ou se simplesmente perdeu o interesse por mim. Esses momentos que antes eram tão especiais agora se tornaram uma fonte de frustração. E o que mais me dói é que eu sinto que estou investindo muito, enquanto ele parece estar se afastando cada vez mais. Lembro de um dia em que eu fiz um esforço extra para preparar um jantar especial, esperando que isso o animasse. Mas ao invés disso, ele parecia estar em outro planeta, olhando para o celular e respondendo mensagens durante toda a refeição. Foi um momento tão desconfortável. Eu pensei que ao criar um ambiente romântico, ele se lembraria do que tínhamos, mas em vez disso, só consegui sentir a solidão à mesa. E quando tentamos conversar sobre assuntos mais profundos, percebo que ele se desvia do tema ou simplesmente muda de assunto. É como se ele estivesse tentando evitar qualquer tipo de conexão emocional. Essa falta de interesse nas conversas me faz sentir que estamos vivendo em mundos diferentes, e isso é agonizante. Queria poder voltar a ter aqueles bate-papos sinceros que nos uniam. Por fim, o que mais me preocupa é o futuro. Será que essa falta de entusiasmo vai se transformar em algo maior? O que eu posso fazer para reacender a chama? É tão difícil quando você ainda se importa, mas a outra pessoa parece ter se desligado. Essa mudança no nosso relacionamento é algo que não consigo ignorar,
E sinto que preciso entender o que está acontecendo. Não só por mim, mas por nós dois. E aí, meninas? Vocês já pararam para pensar em como esses sinais podem estar mais perto do que imagina? A verdade é que, muitas vezes, o que nos falta é a coragem de encarar a realidade. E se você perceber que algum desses indicadores está presente no seu relacionamento, o que fará a respeito? Uma conversa aberta pode ser a chave para desvendar segredos e fortalecer laços. Mas, se as respostas não forem as que você espera, será que está pronta para dar um passo em direção ao que realmente merece? Lembre-se, a confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. Não tenha medo de buscar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Afinal, você merece ser amada de forma plena e sincera. Agora me conta, você já passou por alguma situação parecida? Quais foram os sinais que você notou? Vamos compartilhar experiências nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo similar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever. Temos muito mais conteúdo valioso esperando por você. Até o próximo vídeo!